Cerca de 36 mil pessoas seguem desaparecidas mais de uma semana depois dos terremotos que devastaram a Venezuela. Entre elas, Félix Tovar, um venezuelano que tem residência permanente aqui no Brasil há quase 20 anos. O filho dele, Daniel, que é brasileiro, vai conversar ao vivo com a gente agora. Já aparece aqui no telão. Daniel, boa tarde. Imagino a barra que vocês não estejam passando, mas bom... minha solidariedade aqui em nome do Bastidores CNN primeiro, Daniel, nessas buscas que continuam. Queria que você voltasse um pouco no tempo para contar para a gente sobre a chegada do seu pai. Eu estava lendo, ele está naquela região mais atingida, né? La Guaira. Como é que foi, Isso. então, do momento em que ele desembarcou até quando vocês perderam o contato com ele? Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito pelo espaço, em primeiro lugar. Dizer que, na verdade, o meu pai, inclusive, estava no Brasil até poucos meses atrás. Ele volta para a Venezuela, inclusive na esperança de ter uma melhora econômica depois de todo esse processo que aconteceu nos últimos meses com a chegada dos Estados Unidos no país. E justamente em La Guaira ele se encontrava porque ele tinha uma viagem programada para encontrar a minha irmã, que mora hoje em dia no Chile, para reencontrar ela depois de 10 anos sem se ver, né? A Venezuela vem atravessando já há vários anos uma crise migratória e a minha família é uma das famílias que saiu do país, né? Então, ele se encontrava em La Guaira, que é uma região que a gente, inclusive, já morou quando estava na Venezuela, e ia pegar o voo em La Guaira na sexta-feira, na semana dos terremotos. Então, ele chegou em La Guaira uns dias antes. A gente soube que nesse dia ele, inclusive, estava se programando para ver o jogo do Brasil. O terremoto aconteceu simultaneamente ao início do jogo do Brasil. E o nosso relato é de que o relato que a gente recebeu da pessoa que conhecia ele, onde ele estava se hospedando, numa pousada ali em Playa Grande, que é exatamente esse setor que você menciona, que foi mais afetado, nos diz que ele saiu para comer e possivelmente assistiu o jogo numa padaria ali perto. Mas essa é a última informação que a gente teve da localização dele. Até agora, é a minha irmã, que essa do Chile que eu mencionei, foi para Venezuela, está lá em La Guaira com uma outra amiga da família, desde então, todos os dias, procurando e tentando ter alguma notícia do meu pai, mas até agora a gente não conseguiu. Daniel, em La Guaira, a sua irmã conseguiu ver o local onde estava essa padaria, se ela acabou sendo destruída. O prédio, a pousada onde seu pai estava hospedado, também foi destruída. Vocês têm informações? As informações são difíceis de acessar, porque o território realmente é realmente catastrófico, assim, o cenário. A pousada que meu pai estava ficando, a gente tem informação de que ela não foi destruída, é por isso que a gente conseguiu entrar em contato com o dono, que nos relatou essa ida do meu pai à padaria. E aí, a minha irmã está todos os dias na padaria, na frente desse prédio da padaria, que sim foi destruído, tentando ter alguma notícia. E não só ela, tem várias famílias que também tinham pessoas que estavam na padaria naquele momento, inclusive funcionários da padaria também estavam lá, evidentemente. Então, realmente tem uma mobilização coletiva de famílias tentando ter alguma notícia dos seus seres queridos que estavam nesse local, né? E de uma forma bem improvisada, né? Tem sido uma rede de solidariedade em função da ausência também que a gente tem visto de atores mais institucionais e do Estado para fazer esse resgate. Eu queria chegar nesse ponto, Daniel, para entender. A gente tem visto muitos moradores trabalhando, né, para tentar retirar dos escombros essas vítimas, procurando pelos seus próprios familiares. Como é que tem sido a atuação junto com as autoridades? Você falou de ausência de atividade das autoridades. Está sendo insuficiente na sua avaliação, Daniel? O que eu recebo de relatos da minha família, né, do trabalho que eles têm feito, é de que o trabalho está sendo feito pelas famílias mesmo, em colaboração com os voluntários de resgate. Esses voluntários, eles são, em sua grande maioria, outros civis, inclusive pessoas de poucos recursos que estão se dispondo a fazer esse trabalho de resgate, mas muitas vezes também não foram treinados para isso. Então, isso faz com que o resgate ele seja mais demorado, porque são estruturas muito complexas para conseguir
conseguir ser removidas, né? As estruturas de concreto que caíram e faltam muitos recursos. Recursos que eu digo em função de pá, capacete, às vezes inclusive coisas mais complexas, maquinárias e tudo mais. Em relação ao apoio dos estados ou do estado, o que a gente tem visto são missões humanitárias internacionais. Essas sim têm chegado, por exemplo, até o local em que o meu pai estava, que é a informação que eu tenho mais proximidade. A gente recebeu ajuda de missões da Costa Rica e da Espanha, por exemplo. Mas o que acontece é que, além de ser insuficiente no sentido da quantidade de pessoas, essas missões elas também estavam até recentemente priorizando a procura de pessoas com vida. Então, elas geralmente não conseguem ficar 100% do tempo em um local, porque assim que elas são informadas que pode ter vida em algum outro lugar, elas vão para esse lugar e priorizam. Agora, em relação ao Estado venezuelano, pelo menos onde a minha família está, a gente não tem recebido nenhum tipo de apoio. Só uma última questão, Daniel. Você conversou com o governo brasileiro? Claro, seu pai, ele é venezuelano, mas ele estava morando no Brasil. E ele tem filhos brasileiros. Você chegou a conversar com o governo brasileiro? O governo brasileiro, o Palácio do Itamaraty, deu algum tipo de assistência a vocês? Recentemente, com a repercussão do caso, a gente conseguiu sim contato com a missão humanitária que está em La Guaira, do Brasil especificamente, e a gente já conseguiu se mobilizar com eles, e a resposta que a gente recebeu é de que o Brasil estaria se organizando para ir até a padaria e ajudar nesse trabalho de resgate. Então, essa foi uma resposta que a gente recebeu nesses últimos dias, assim, de ontem para hoje, e a gente espera então que a gente possa ter esse apoio adicional do governo brasileiro. Ficamos nessa expectativa positiva também aqui. Daniel, obrigada pelos seus relatos. Espero que em breve você esteja perto do seu pai, você consiga encontrá-lo o quanto antes. Obrigada, tá? Um bom trabalho aí para vocês, né? Não deixa de ser um trabalho que vocês estão fazendo para tentar encontrar o seu pai. Até uma próxima. Nos conte, por favor, assim que tiver notícias. Obrigado. E esperança, Daniel, porque a gente noticiou ontem um homem que foi resgatado com vida depois de dias. Então, sempre tem esperança que seu pai esteja ali, vivo ainda, e que ele possa ser resgatado. Obrigado. Espaço sempre aberto na CNN Brasil.